Bom dia! Quem que mandou? Quem que mandou você largar a rede, galera? Bom dia, bom dia! Bom dia para você que está com sono. Bom dia para você que tem que trabalhar. Bom dia para você, Sheila. Esse louvor hoje é para Sheila. Você acredita que ele sabe? Tá difícil? Ele vê tudo. Amém. Ele conhece, gente. Sheila, ele mandou eu te falar. Vem, embora. Levanta. Aleluia. E se a gente voltar para o mar e voltar a remar, o que você acha? E hoje eu tenho aqui uma participação mega especial, pastor Ariosvaldo, um amigo querido, exímio pregador da palavra. Tem algo especial para mim, para você, voltar a segurar nessa rede, voltar para o mar, remar de novo. Tenho convicção que no dia de hoje, Deus tem alguma coisa especial para mim e para você. Então, eu quero que você que está aí ouvindo, se tiver papel e caneta perto de você, anota. Anota a dica, anota a frase, anota o conselho, anota esse presente que Deus vai entregar hoje para mim e para você, porque Ele tem algo especial hoje. Daqui a pouquinho você já vai estar entendendo todo o mistério, amém? Pastor, muito obrigada desde já. É muita alegria para nós, né? A alegria toda aqui, minha. ter o senhor aqui com a gente, que bom. Amém. Então vamos lá, gente. Olha, penúltimo dia de Provérbios. Amanhã é grande dia, mas hoje, Provérbios 30, versículo 1 diz assim: bom dia para você que está chegando, Provérbios 30, bom dia, bom dia, bom dia. Diz assim a palavra: palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fadigue-me, ó Deus, e exausto estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem. Não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responder-te-ei, se é que sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura e ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada em suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti, que não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza nem grande riqueza. Concede-me o sustento diário e necessário, para que não ocorra que, tentado em demasia, venha eu imaginar que não preciso de ti, Senhor, ou passando miséria, acabe roubado e envergonhado em teu nome, ó Deus, envergonhando o teu nome, ó Deus meu. 10, pastora Michele. Não calunies o servo diante de seu patrão. Ele te amaldiçoará e serás castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe.
a quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados, os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Me dá e Me dá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Quatro que nunca declaram é o bastante. O Seol, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutres. Uau. Há três caminhos misteriosos demais para minha compreensão, quatro que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 21. Sobre três coisas estremece a terra, sim. Sobre quatro não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O jeco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante, sim, quatro que andam aerosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Amém? Pastor, é uma honra poder receber o senhor essa manhã. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Estamos aqui com o coração aberto para ouvir o que o senhor quer falar conosco essa manhã. Amém? Amém. Eu me sinto assim como, apesar dos 40 anos de ministério, mas sempre tem algo novo na nossa vida para acontecer. Hoje é uma coisa nova, é uma experiência absolutamente nova para mim. Mas eu estou profundamente feliz e honrado com o convite das amadas aí. E como eu disse, eu estou me sentindo hoje o Daniel na cova das leoas. E certamente Deus tem algo para nós nesta manhã. Eu estava meditando nesse capítulo de Provérbios, e é claro que 15 minutos não é suficiente para dizermos qualquer coisa a respeito dele. Eu acho que o mais certo seria 15 dias para a gente meditar nesse capítulo todo de Provérbios. Mas eu acredito que para a gente meditar e facilitar a nossa meditação nesse livro, a gente poderíamos dividi-lo pelo menos em três partes. Primeiro, só para a gente ver uma coisa que eu acho interessante em Salomão, na sua forma de escrever, é que ele diz coisas diferentes a cada versículo que ele vai escrevendo, mas sem perder o link um com o outro. Apesar de falar de coisas diferentes, mas são coisas que estão trazendo o mesmo sentido, a mesma ideia,
São coisas que vai nos trazendo o mesmo ensinamento. Se você pega do versos 1 ao versos 10, você vai encontrar o homem falando a respeito, tendo uma visão da sua própria insignificância, encontramos o homem e os seus questionamentos com respeito a quem é Deus, e também vemos o homem reconhecendo quem é Deus e o quanto ele depende dele. Isso fica claro nesses primeiros 10 versículos. Depois, no versos de 11 a 14, o escritor nos fala a respeito de uma geração autoconfiante e perversa. E eu digo para vocês que nós temos visto isso nos nossos dias, esta geração. Depois, do versos 15 ao versos 33, o escritor nos fala a respeito daquilo que nunca se farta, que ele vai falar a respeito disso a partir do versos 15 até o 17. Depois ele vai nos falar do 18 até o 20, daquilo que é maravilhoso. Depois ele vai nos falar do versos 21 até ao 23, daquilo que é poderoso para mudar o homem. E no versos 24 até o 28, ele vai nos falar daquilo que é pequeno, porém é sábio. Poderemos aprender com estas coisas pequenas. E, por fim, ele fala daquilo que é elegante, porém é altivo, é cheio de altivez. Então, são vários e muitos os ensinamentos que encontramos neste capítulo. Mas eu queria, nesta manhã, se vocês me permitem, que nós destacássemos um versículo deste capítulo todo para nós meditarmos nesta manhã. E eu quero meditar com vocês no versos 12. No verso 12. Foi o que saltou aos meus olhos em toda esta leitura, e eu acredito que tem lições poderosas, que diz: há uma geração que é pura aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Isso é extremamente forte, porque quando nós falamos desta geração, que há esta geração, e eu posso identificar esta geração no nosso meio, em nossos dias. Estamos vivenciando isso, estamos andando com esta geração, estamos vivendo com esta geração. Encontramos esta geração dentro das nossas igrejas, encontramos essa geração nos nossos relacionamentos. E talvez a pergunta que salta nesse momento é: que geração é esta, pastor? Que geração é esta? E eu respondo para vocês: a geração do nada a ver, a geração todo mundo faz, a geração estamos em outro século, não tem nada a ver, podemos fazer qualquer coisa, nada é errado. Então, eu quero dizer uma coisa ainda séria. Se nós poderíamos ler aqui no capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Tem alguém aí que é habilidosa para ler esse texto aí para nós? 2 Coríntios 5, 17. Vamos ver as meninas aí. 5:17? 5:17, de 2 Coríntios. É um texto muito conhecido. Espera aí que eu já estou chegando nele. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo se você está em Cristo. Tudo se fez. Se você, então, junta 2 Coríntios 5,17 e confronta com Provérbios 30, 12, ficamos sem entender como alguém que deveria estar vivendo a experiência do tudo se fez novo, este alguém está fazendo parte de uma geração que nunca foi lavada, que nunca teve a sua imundícia lavada. Então, para que nós possamos entender tal situação, é fundamental que nós façamos 4 perguntas a nós mesmos nesta manhã, e é sobre estas 4 perguntas que eu quero meditar juntamente com vocês. Primeira pergunta: o que leva uma experiência, ou o que faria uma pessoa que vive na imundície se achar pura? Como é possível isso? Alguém que está na imundície, mesmo assim se achar pura. Alguém que nunca foi lavado, mas se achar limpo.
se dizer limpo e se achar limpo? Essa é a primeira pergunta. E como poderíamos responder isso? Só uma maneira de eu estar sujo e me achar limpo é quando estou tomado do que nós chamamos de cegueira espiritual. Quando estamos cegos do ponto de vista espiritual. O cego, do ponto de vista espiritual, ele é sujo, mas mesmo assim ele se sente limpo. Nunca foi lavado, mas se sente limpo. E como é que começa estas coisas? Eu poderia perguntar. Começa com pequenas reações e que às vezes até nós rejeitamos na nossa vida, mas depois vai se tornando aceitável e depois nos acomodamos de tal maneira que a cegueira chega a não nos incomodar. Eu me lembro, e se me permite eu compartilhar com você uma experiência rápida, eu estava no hospital com a minha sogra lá em Vitória, e então comecei a conversar com uma senhora que estava com a filha ali também internada na sala, e crente, quando começa a conversar, começa a falar logo sobre igreja. E então a gente começou a falar, nós somos crentes, e a mulher falou, nós também somos, minha filha também é, e minha filha é de tal igreja, e descobrimos que era da igreja da minha sogra, e começamos a conversar, e eu descobri que a filha dela que estava ali presente era cega, ela não enxergava, era uma jovem, e a mãe dela disse, eu já falei com a minha filha para ir à igreja, para a gente orar, para buscar de Deus, e então para ela ser curada, mas ela não quer. A menina disse, eu não quero, mãe. Eu sou cega, mas eu estudei, fiz faculdade, eu sei mexer no meu computador, eu ando sozinha, eu faço tudo, eu não dependo de ninguém para fazer absolutamente nada. E eu penso que esta geração que se acha pura, mas que nunca foi lavada, tem esse tipo de cegueira. Porque a cegueira, você pode conviver com ela de forma tão absoluta que você não tem qualquer necessidade de ajuda. Tem gente que... Tem cego que ele lê, tem cego que ele mexe no computador melhor do que eu, que ele cozinha, que ele lava, que ele passa, que ele cuida da casa, que ele faz absolutamente nada. Ele trafega na escuridão como se ele estivesse na luz. Uma geração que se acha pura, mas que nunca foi lavada, é uma geração que trafega na escuridão como se estivesse na luz. Ele trafega na escuridão da mesma maneira que você trafega na luz, com a mesma facilidade, porque ele tem cegueira espiritual. A segunda pergunta que nós poderíamos fazer aí, amadas, é o que leva uma experiência genuína com Jesus rapidamente se transformar em mera religiosidade, que é o que essas pessoas vivem, essa geração está vivendo. O que leva a isso, amadas? Eu digo para vocês que são 3 coisas fundamentais que levam a experiência genuína a se transformar em religiosidade. A primeira coisa, motivações fundamentadas em carências. Alguns de nós, as nossas motivações com relação, e quando eu digo motivações, com relação ao reino de Deus e com relação à igreja em si, essas pessoas, as motivações são fundamentadas em suas carências. Elas estão no reino de Deus, mas o que importa para elas é que elas querem aparecer a qualquer custo, querem serem reconhecidas, bajuladas, elas são carentes. O William James, ele disse uma coisa interessante, ele disse, a necessidade mais profunda da natureza humana é a de ser admirada. Gostamos de ser admirados. Nós acabamos de fazer essa live, nós vamos lá conferir se alguém deu like. E se alguém disse assim, poxa, como a missionária Daniela falou bem hoje, como ela estava bem, com aquela aparência de árabe hoje pela manhã, como é que a pastora Michele leu fantasticamente, como é que a pastora Patrícia se expressou bem. Pastor Ariosvaldo, você detonou, você foi bem demais. Nós vamos ficar esperando alguém nos dizer isso, porque agora o que tem carência, amados irmãos, o que tem a sua vida, o seu mover fundamentado em carências, ele quer aparecer muito mais, ele quer mostrar o quanto ele é bom, ele quer se autoafirmar diante de todos o tempo inteiro. Esta geração que nós estamos vivenciando com ela, estamos vivendo com ela, elas vivem este modelo, estão baseadas e fundamentadas
em carências. Segunda coisa que leva a nossa experiência se transformar em religiosidade são motivações fundamentadas em feridas não tratadas. E eu acho que esse é um dos casos mais graves que nós temos nesta geração. Porque esta geração que diz, ninguém vê a minha dor, sou invisível na igreja, ele vem para a igreja, não se alegra, ele fica esperando que você perceba o quanto ele é infeliz, o quanto ele é sofredor. Cada vez que você olha para ele, ele saca alguma expressão que possa revelar o quanto ele é infeliz. E com isso, essa geração fere a todos por causa de suas feridas abertas, não tratadas. E essas pessoas estão convivendo conosco, elas tornam os relacionamentos insuportáveis. Ninguém suporta se relacionar com pessoas que têm feridas não tratadas. Você diz para ele, a paz do Senhor, ele diz, só se for você que tem paz. E você diz para ele, boa noite, mano, só se for a sua, porque a minha está horrorosa. Verdade. Ele tem sempre uma razão para lastimar e para reclamar, vive arrastando correntes. É uma vida horrorosa. Os relacionamentos com eles, com essas pessoas, são insuportáveis, porque eles estão sempre querendo chamar atenção através de suas feridas não tratadas. Eles querem sempre mostrar. E alguns deles, eles fazem questão de não tratar as feridas, porque as feridas é a única coisa que eles têm para chamar atenção. São suas feridas. Lá em Vitória havia um homem que, por um tempo, eu já não vejo mais quando vou lá. Ele ficava em frente ao banco e ele sentava em frente ao banco e ele levantava a perna da calça e ele tinha uma ferida enorme na perna. E ele ficava o dia inteiro com aquela ferida exposta e, através daquela ferida, ele fazia as suas petições, os seus pedidos lá. E então ele ficava, de certa forma, dependente da sua ferida. Algumas pessoas que têm feridas abertas, eles não querem ser tratados, porque é a única razão, é a única maneira que eles têm de chamar atenção, de chamar a sua atenção para ele. Ele está sempre querendo chamar atenção através das suas feridas não tratadas. Qual é o resultado disto, amada? O resultado disto é que, ao invés dessas pessoas serem curadas, elas sempre voltam para casa mais adoecidas, revoltadas. Ninguém me viu, ninguém me atendeu, o pastor não me abraçou. Enquanto a missionária Daniela pregava, ela não olhou nenhuma vez para mim. Ela só olhava para Michele, só olhava para Patrícia. Eles ficam desesperados porque eles têm feridas não abertas. E a terceira coisa que faz com que o homem, com que uma experiência genuína em Cristo se transforme em religiosidade, é a busca das mãos de Deus em detrimento à sua face. Algumas pessoas estão no reino de Deus apenas por causa das mãos de Deus, e nunca por causa da sua face. Eu aprendo uma lição forte com esta expressão, que quando buscamos as mãos de Deus, nem sempre encontramos a sua face. Mas quando buscamos a sua face, sempre encontraremos as suas mãos. O caminho de encontrar a face de Deus não são as mãos, mas o caminho de encontrar as mãos de Deus é a sua face. É entender que estamos no reino de Deus, não como o sanguessuga, a sanguessuga que nós lemos aí no texto, que diz dá, dá e dá e dá. Alguns de nós, como diz numa frase grosseira, somos igual o pai de santo, só recebe. Só está venha aí nós, venha nós, né? Só venha nós, só está aí para receber. É crente pai de santo, só recebe. Só quer receber, não está disposto
a dar absolutamente nada, amados irmãos. Estamos sempre aí em busca de receber alguma coisa. E qual é o resultado de todas estas coisas na nossa vida? O resultado é que a religiosidade, ela abafa a nossa comunhão com Deus e nos leva de volta para o pecado. E a cada dia, ao invés de nos aproximarmos da face de Deus, a religiosidade nos empurra para longe de Deus. Então, nós ficamos calcados, ficamos alicerçados, assegurados na nossa religiosidade, nada mais importa, e isso nos leva de volta para o pecado. E então, esta geração, ela está chafurdada no pecado, mas mesmo assim, ela se sente a geração mais pura. Ela está sempre discutindo com você a respeito da pureza que ela não tem, que ela não possui, mas ela acha que ela possui. Então, o que acontece com estas pessoas em que a religiosidade leva ela de volta para o pecado? Ela começa a entender que o que era pecado agora não é mais. O que era pecado há 100 anos vai continuar sendo pecado agora. Não tem como mudar, pecado é pecado. Mas hoje, desculpe a forma grosseira de dizer, mas hoje dormir com um namorado não é mais pecado, isso todo mundo faz. Hoje, ministrar no domingo à noite no culto e na segunda dormir com o namorado não tem nada de errado. Isso todo mundo faz. Isso aí é normal. E creio, nós que somos pastores, vivenciamos isso de forma clara nos nossos dias. Estou cansado de ouvir jovens que estão aí ocupando os nossos púlpitos e vêm falar comigo a respeito do relacionamento sexual dele com a namorada. Mas ele acha que não tem nada a ver. E pior que alguns pais, como nós, pais e mães, já estamos naquele grupo que diz, não, é melhor que ele esteja dormindo com a namorada em minha casa do que dormindo no motel. É uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não teve a sua imundícia lavada. E o segundo resultado, amados irmãos, é que o que era profano agora não é mais. E esta frase me leva a pensar em algo muito sério, que o pior dos pecadores não é aquele que profana o sagrado. Esse não é o pior. O pior é aquele que sacraliza o profano. Esta geração não é a geração, amados irmãos, que profana o sagrado. Esta geração é a geração que está sacralizando o profano, que está tornando o profano uma coisa sagrada, que é algo que é normal, a gente pode fazer isso sem qualquer erro. Deus está nos abençoando, Deus é conosco, quando Deus não tem nada a ver com tudo aquilo que eles estão vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amadas, e vocês que estão nos assistindo nesta manhã, que o principal efeito colateral da religiosidade é a justiça própria. É a justiça própria. E é a justiça própria que nos faz achar que estamos certos, ainda que estejamos errados. Esta geração vive isso. É uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca teve a sua imundícia lavada. Nunca viveu a experiência do nascer de novo, né? Nunca viveu a experiência de dizer, tudo se fez novo na minha vida. Nunca viveu. E antes de encerrar, eu queria deixar para vocês uma frase de Harriet Tubman, a famosa Black Moses. Não sei se vocês já ouviram falar. Agora está até um filme dela que foi lançado agora. Uma história fantástica, Essa mulher nasceu no ano 1820, morreu em 1913. Diz que ela, durante anos, transportou escravos da Virgínia, levava para o Canadá, a pé, fazendo essa trajetória a pé, durante as noites, por dentro das matas.
e ela fez um trabalho fantástico de libertação de escravos, libertando escravos das fazendas americanas. E antes de morrer, ela disse a seguinte frase, ela disse, libertei 1000 escravos, e poderia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Uau! O grande problema desta geração, que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca teve a sua imundície lavada, é que são escravos, mas ainda não descobriram isso. Que o Senhor possa nos abençoar e possa nos tornar a geração que é pura aos olhos do Senhor e que tem consciência absoluta da sua carência e da sua necessidade de viver em Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, amadas. Que o Senhor possa nos dar desta verdade a cada dia, no nome de Jesus. E você que nos assiste hoje aí, que possa levar em consideração essas palavras. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e quero ouvir vocês. Manda aí. Que delícia, pastor Arisvaldo. Eu ficaria aqui 600 dias, sem problema. Amém, amém, amém. Mas, dentre tudo que o senhor falou, tem uma coisa assim, que eu quero pontuar, que eu achei fantástico, fantástico, que se chama ponto cego. Todos nós temos um ponto cego. Até o carro, né, pastor Arisvaldo? É verdade, aquele ponto cego do retrovisor. E esse ponto cego pode causar sérios acidentes. Só que muitas vezes, pastor Arisvaldo, eu estou dirigindo e tem alguém comigo que ele vê o que eu não estou vendo. Com certeza. Ele me alerta. E aí, quando ele me alerta, eu evito um acidente. Eu evito um prejuízo. Porque ele viu aquilo que eu não vi. Ou por descuido, ou pelo ponto cego, ou pela inexperiência, falta de conhecimento, às vezes, da região. Que nem eu que estou aqui agora, às vezes tem rua que é contramão, eu ainda não sei, eu não localizei a placa. Mas quando você tem a humildade de reconhecer que você tem ponto cego, mas tem alguém que está vendo o seu ponto cego. Fantástico. Eu não vou falar só daquele lá de cima, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. É lógico que ele conhece todos os pontos cegos. É claro. Mas muitas vezes a gente tem aí um pastor que está vendo o nosso ponto cego, um líder que está vendo o nosso ponto cego, o pai, a mãe, um amigo, um irmão, e ele vem nos falar. E a gente fala, não, eu estou vendo tudo, eu estou dirigindo, eu tenho carteira há 20 anos. Não é desse jeito. É desse jeito. Não se engane, existe um ponto cego. E se você topar ajuda, topar ouvir os conselhos, dá uma analisada. Eu tenho aprendido assim. Quando a pessoa fala uma coisa para mim, isso é eu, Daniela. Quando a pessoa fala uma coisa para mim que eu não achei que é aquilo, não, acho que não é. Mas eu tenho aprendido a, pelo menos, analisar, considerar. Dar uma boa olhada no espelho e falar, Daniela, vamos considerar a possibilidade dessa frase estar certa. O que você tem que corrigir? Muitas vezes, eu pergunto para outra pessoa daí que eu confio. Vamos supor que o pastor me falou alguma coisa. E eu falo, mas eu acho que não. Mas aí eu falo, Patrícia, o pastor me disse isso, você acha? Aí, dependendo da cara que ela fizer, porque às vezes o amigo não quer falar, né, pastor? É verdade. Você dá uma bem olhada assim na cara desse, ele acho que... Você pergunta para outro, porque esse aí tá com medo de te falar. É verdade, é verdade. Mas esse ponto cego, e na psicologia, né, na análise de desenvolvimento humano, tem várias frentes que mostram que o ser humano tem 4 pontos cegos. Um que ele vê e não sabe o que fazer. Um
que só o outro vê, mas muitas vezes não tem coragem de te dizer. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, alguém tinha que falar isso para ela, mas ninguém tem coragem de falar? É um Alguém tem caso. coragem de falar, você está com mau hálito? Yes! É Eu vou dar uma verdade, penteadinha nesse cabelo que está muito descabelado, né? Às vezes a é pessoa não verdade. tem coragem de falar. O outro ponto cego, que é o desconhecido, que eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não tenho coragem de falar isso também para ninguém. Eu sei que tem alguma disfunção no meu casamento, no meu trabalho, eu sei que eu tenho um descontrole com o dia, eu sei, mas eu não tenho coragem de tocar nesse assunto. Então eu acabo fazendo de conta que está tudo bem. E Uhum. tem aquele ponto cego que é algo que eu não sei ainda, e nem a pessoa que está me vendo também não sabe, mas Deus pode trazer à tona. Que mexe muito, às vezes, com as feridas, o que elas causaram. O que elas causaram internamente, inconscientemente eu carrego, né? Então, que essa manhã você possa entregar esse ponto cego e lembrar quando alguém te falar, ou perceber os sinais, a vida dá sinais que tem um ponto cego. Às É vezes, isso quando aí. você bate o carro e fala assim, mas eu não vi ninguém, esse é um sinal para ter mais prudência, que o carro é uma ferramenta perigosa, mas também abençoadora, mas tem um ponto cego ali. E se até o carro tem, você imagina eu e você, É verdade, é verdade, é verdade, é não é? verdade. Não é, pastora Michele? Dani, travou, tá no mudo. Não tem o que falar? Aqui eu tô Palavra forte. forte. Queira Deus, eu oro para que, aonde essa palavra soar, Amém. que o Espírito Santo venha falar ao coração, que as pessoas ouçam a voz do Espírito Santo Amém. através dessa palavra. E foi lindo, eu chorei aqui muito forte mesmo, muito Verdade. forte. Vou ficar É nisso. forte Meu mesmo. Eu Deus. aqui chorei também, principalmente em a gente muitas vezes está sendo escravo de uma situação sem saber que está sendo escravo. Ver a nossa família sendo escrava, Muito forte. sem saber que está sendo escravo, escravo de tantas coisas, né, pastora Patrícia? Sim, hoje a gente lida com a religiosidade, né? O pastor estava falando, a gente tem lidado com isso, a gente tem lidado com as carências, e muitas vezes é difícil até trabalhar isso na vida da pessoa se ela não está aberta a Com essa mudança, certeza. a essa transformação. Então, né, a dica de hoje, né, que eu sempre dou aqui a Manda aí. dica, pastor, né? Qual a dica de hoje? A dica de hoje é que a gente tem que ter um coração aberto para as mudanças, para as transformações sempre. A Fantástico. gente nunca sabe tudo. Todo dia a gente aprende algo, todo dia o Senhor quer falar algo aos nossos corações e nós temos que estar abertos a essa mudança. Eu vou falar por mim, né? Que a gente fala primeiro da gente, né? Eu aprendi e tenho aprendido que sempre eu tenho algo para ser mudado. E eu sempre falo, Senhor, trabalha em mim, mostra o que está errado, o que eu preciso tirar, o que eu preciso mudar. E quando você tem essa conscientização, quando você está aberto a isso, as coisas fluem. Um livro surge na sua mão para você ler naquele Com assunto que você certeza. precisa ser trabalhado. O Senhor, você vai abrir a palavra, o Senhor mostra para você aquilo que Ele quer tratar com você. Então, quando você se abre a isso, as coisas vêm à sua mão. Um atribulado que aparece na sua vida, Deus está querendo te ensinar algo Tá com um certo. atribulado que aparece. Tudo o Senhor quer nos ensinar algo. Agora, cabe eu e você dizer, eu quero a mudança. Agora, se eu dizer, eu não tenho esse problema, não, eu sou boa, eu sou isso, não vai ter mudança, não vai ter transformação de vida. Então, nós temos que estar abertos. Eu sou santa? Não, eu não sou santa. Eu me vejo em construção todos os dias. E quando eu acho que a minha casa está pronta, perfeitinha, pintadinha, toda, né, mobiliada, eu vejo que eu tenho que redar alguns móveis, tirar alguma sujeirinha que foi para trás.
A gente sempre temos que estar abertos a isso. E meu conselho essa manhã para você, abre seu coração. Deixa Jesus trabalhar na sua vida na totalidade. Vai doer, vai ser difícil, mas ele vai estar limpando, ele vai estar transformando, ele vai estar curando. Mas você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, não tem. Se uma pessoa não querer, não tem como. Se ela tem muitos problemas e precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo para trabalhar naquelas feridas profundas, ela tem que estar aberta àquilo. Não adianta eu mandar aí ela ir com o coração fechado, nada vai ser mudado, nada vai ser transformado. Então, o primeiro ponto é abrir o coração, é deixar Jesus fazer de novo, quebrar o vaso. E quebrar o vaso não é fácil. Não é fácil. Mas depois que quebra e faz outro, meu irmão, Aleluia! você é outro vaso. Aleluia! Então, deixa Jesus mudar o que tem que mudar. Eu gosto muito, da mulher samaritana, sabe? Nossa, eu amo essa passagem. Eu acho que o pessoal já vai ver que eu falo muito sobre ela, que eu vejo ali a graça que chegou ao coração daquela mulher. O pecado dela era visto por toda a sociedade, né? Todo mundo sabia quem era aquela mulher. Mas e os pecados que a sociedade não sabe? Que está escondido, né? É muito fácil falar do pecado que eu estou vendo, né? O meu dedo ser o acusador, aquilo ali é um imundo, aquele ali é ladrão, né? Aquele ali é um assaltante. É muito fácil esse pecado que eu vejo. E o pecado que eu não vejo, né? Que só o Senhor vê, só o Senhor sonda. Então, essa manhã, abre seu coração. Deixa Jesus fazer de novo. Amém? Vou passar para você, Dani. Você quer que eu já fale aqui o quadro? O pastor Erosvaldo ia falar alguma coisa, pastor. Sim. Não, o que eu quero dizer é que eu acho que um dos grandes problemas dessa geração é a questão da altivez. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4, né? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda altivez. Ele começa falando sobre a altivez. E a altivez, a altivez é um conjunto de 2 ou 3 pensamentos que se transformam em argumento. Isso é altivez. Então, essa geração é a geração dos argumentos. É a geração dos pensamentos transformados. Eu penso que dessa maneira eu posso fazer, eu penso que dessa maneira está certa, eu penso que dessa maneira... O senhor está errado, pastor, o senhor entende, o senhor está numa outra época, que eu penso que... Então, essas pessoas, elas começam a pensar e depois transformam os seus pensamentos em argumentos. E a altivez é que leva as pessoas a se acharem puras, mesmo quando elas estão lameadas, cheias de lama. Mas mesmo assim vão se sentir puras, porque elas são puras em si mesmo. Louva a Deus pela palavra da pastora Patrícia. É isso aí, temos que estar dispostos a mudanças, abrir o coração e dizer, Deus, faz de novo. E ele vai fazer, sempre vai fazer. É que hoje Deus é o Deus da nova oportunidade, né? Sempre nos dá uma nova oportunidade. Hoje nós lidamos com pessoas que você sabe que a vida dela está toda bagunçada, está tudo errado, e ela fala para você que está fazendo tudo certo. Eu oro, eu jejuo, mas como que está fazendo tudo certo e não teve mudança? Não tem como você ter uma vida na presença de Deus, orando, jejuando, e a vida da pessoa não ser mudada. Não tem como, gente, você está seguindo os caminhos certos. Então, tem uma mentira aí que a pessoa alimenta ela como uma verdade. Então, é tempo, assim, de você falar assim, não, eu estou fazendo tudo errado, por isso que eu não estou vendo mudança, gente. Assume seu erro. Ô, gente, eu acho que nós há um problema entre nós pentecostais, e deixa eu falar mal de nós mesmo, que eu tenho direito de falar mal de mim mesmo. Mas você sabe que a Patrícia pontuou um negócio aí e que me faz lembrar uma coisa, que a igreja pentecostal, os pentecostais, eles cometem um dos grandes erros que contribui para a gente ficar nesse estágio aí que a Patrícia falou, ora, busca, jejua, tem gente aí que está seco de jejuar,
você está rouco de orar, mas as coisas não acontecem. Eu aprendo com nossos pentecostais que o nosso erro passa em querer substituir princípios por oração. Não funciona. Oh, yeah. Yes. Aí você pode orar o resto da sua vida. Se os princípios estão sendo quebrados, adianta eu dizer para uma pessoa... alguém procurou o pastor Johnny Amaral e disse assim, pastor Johnny, eu quero que o senhor ore pelas minhas finanças, está indo muito mal, estou perdendo muito dinheiro e tal, só levo prejuízo. Então o pastor Johnny perguntou para ele assim, o irmão está dizimando na igreja? Ele falou, não. Ele falou, então não vou orar. Desculpe, nem vou orar por você. Ele falou, por quê? Ele disse, porque não adianta, oração não substitui princípio. Uma pessoa que vai mal nas suas finanças, ele não precisa de oração, ele precisa dizimar, ele precisa viver o princípio de ser generoso. Adianta orar por um marido que não ama a sua mulher, e ele vem pedir oração para o casamento consertar? Não, querido, você não precisa de oração, você precisa de princípio, você precisa amar a sua esposa. Adianta orar por uma mulher que não se submete, quer mandar no marido, quer ser dona da situação. A hora que meu casamento vai mal, pastor, vai continuar mal. Não adianta orar, adianta assumir princípios, não é verdade? Sim, verdade. Então, não adianta orar, jejuar, se você não se submete à palavra, se você não está disposto a ser reparado, consertado, né? Se você não está disposto a reconhecer o seu ponto cego. E vem esse desejo, muitas vezes, das pessoas virem para a igreja para ver o sobrenatural. Quer ver o anjo, quer ser arrebatado, quer ter uma experiência com Deus. Mas ele não quer ver o óbvio. O óbvio, ele não está vendo. Ele não está vendo que ele tem que levantar cedo e trabalhar para trazer o sustento para casa. É legal ser arrebatado, é legal as experiências, mas qual é a motivação? Acho que o senhor falou uma chave hoje para a religiosidade. Qual que é a motivação sua de vir para a igreja? Você está vindo para a igreja por quê? Porque você quer favor, você quer benefício, você quer poder, você quer glória, você quer visibilidade, você quer tampar uma ferida, disfarçar, preencher sua carência. O que você veio buscar na igreja? O que você espera desse Deus? Tem um amigo nosso, pastor, está passando uma situação muito difícil. Eu achei muito lindo ele ontem. A mulher dele estava grávida e perdeu o bebê de 4 meses. Perdeu ontem, né? E ele estava todo naquela expectativa de chegar mais um baby, final de ano, comprou um presentinho para esse baby. E aí ela perdeu o bebê. E ele falou, nossa, eu esperei tanto, a gente lutou tanto, e agora? E aí ele falou assim para mim, mas eu aprendi uma coisa bem aprendida, Dani, que se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. Hoje eu quero fazer a minha sessão de honra para o Elias e para a Jéssica, para essa família que tem 2 bebês e ia chegar mais um, mas infelizmente aprove Deus mudar o curso da história. Talvez você está ouvindo a gente e alguma coisa saiu totalmente do seu controle, como a morte. E aí você está dizendo, mas Dani, e agora? Eu estava com uma motivação errada, eu pequei, eu errei, eu não estava aberto, eu estou em um ponto cego, eu não sei, está doendo. Calma, respira. Tenha convicção que nessa manhã, se você entregar tudo para o Senhor e disser, Senhor, não importa o quanto não eu levei, o quanto está doendo, mas eu confio em entregar em Ti. Para Ti, a minha dor, o meu coração. E se tiver que mudar eu, Senhor, para esse casamento melhorar, então que mude eu. Se é eu, a mãe, que estou achando que estou top da galáxia, mas se eu estou enganada, eu estou mentindo para mim, Jesus. Talvez eu estou me enganando, estou aqui com uma máscara, com um disfarce, né? Uhum. Diga isso para Jesus nessa manhã. Fale, Jesus, se o problema sou eu e eu não quero assumir, mas eu vou ter coragem de dizer hoje. A minha motivação está errada. Jesus, eu estou indo na igreja porque eu quero dinheiro. Eu estou indo na igreja porque eu só quero um milagre. Eu só quero ser curada e depois eu não sei o que eu vou fazer. Tenha coragem, como a Patrícia diz, abra teu coração. Diga a verdade hoje, pelo menos hoje.
tenha coragem de dizer que você está indo atrás de uma menina, você está indo atrás de um casamento. Você não quer saber de Jesus. Você quer saber do benefício dele. É verdade, é verdade. Eu estou indo lá porque se o pastor não me ver, vai dar uma bronca em mim. Ele vai Então, me eu tô ligar indo na lá. segunda. Ele vai me ligar, então eu estou indo lá, o pastor vai me ver, eu vou ficar legal com ele, né? O que está levando você para essa mudança, né? É verdade, Então, querido. eu quero honrar o Jéssica e o Elias. Sentimos muito pelo que aconteceu, né? Que o Senhor possa confortar esse casal, mas dizer que eu fiquei muito orgulhosa de você, Elias, de ver o quanto você cresceu como homem de Deus e o quanto em tão pouco tempo Deus tem te ensinado as verdades que crente velho, ó, já não entende mais. Amém, pastora Patrícia? Enquanto a pastora Patrícia vai falando aí, eu vou pedir um help aqui para a cozinha. Amém. Amém. Essa manhã eu quero honrar a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram instrumentos a trazer mudança na minha vida. Eu tenho a tia Elaine, uma grande mulher de Deus, pastora, que tem sempre uma palavra de transformação para a minha vida. Ela é aquela que tem coragem de dizer, olha, isso está errado, é assim, assim, assim. Claro que tudo envolve, né? Eu estar aberta para essa mudança, como eu estava dizendo, nós temos que estar abertos. Mas são pessoas que, com a ousadia, com a autoridade de Deus, vêm para te ensinar, para te ajudar a chegar mais perto de Cristo, né? Andar em santidade, buscar andar em perfeição com Cristo, né? Todos os dias nós tentamos estar mais perto de Cristo. Então, igual eu quero honrar a Vasti, que foi a pessoa que me discipulou, que eu não era fácil, pastor. Pensa numa pessoa que queria prova em tudo na Bíblia, era eu. Tá na Bíblia, eu acredito. Ela tinha que me provar. Eu já citei ela em outras honras, mas hoje eu quero falar em todas que, de alguma maneira, teve a coragem de chegar e falar assim, Patrícia, isso não está bonito em você. A irmã Margarete, uma vez chegou para mim e falou assim, minha irmã, essas suas roupas tiram a glória de Deus. A irmã foi corajosa, gente. Ela chegou com tanta sabedoria. Eu era nova Hashtag traz essa convertida. irmã para os dias de hoje. Ela veio com tanta sabedoria, sabe, Dani? E falou assim, deixa eu te explicar, quando você vem com uma calça muito justa, em vez da pessoa dar glória a Deus, ela vai ficar dando glória para sua calça apertada. E aquele dia eu fiquei assim, meu Deus, eu estou tirando a sua glória, misericórdia. Eu não quis mais usar a calça apertada, porque meu coração foi aberto para aquela mudança. A glória voltou. Glória. Eu pensei assim, não, jamais eu quero que atrapalhar o culto na igreja. Eu não quero que tire a glória. Então, assim, você tem que estar aberta à mudança. Não tenho nada contra quem usa, né? Deus vai trabalhar na sua vida assim como trabalhou na minha. Hoje, eu tenho uma outra visão. Hoje, eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu quero estar na igreja de uma maneira decente para glorificar o Deus e não quero tirar a glória de Deus, não. Eu não quero só ser bênçãos. Então, são pessoas que passaram na vida da gente e falou... irmão, hoje você está de mau hálito. Essas pessoas merecem ser honradas, porque elas têm coragem de chegar para você e falar. Irmão, pentear o cabelo é bom, irmã. Tá entendendo? Irmã, você não tomou banho hoje, não? São pessoas que vêm com humor, que vêm com sabedoria, mas está querendo te caminhar para melhor. Então, essas pessoas merecem honra. Todas essas pessoas corajosas, que é um instrumento para abençoar, para falar, eu tô rindo, gente, mas é pura verdade. Essas pessoas merecem honra. Porque não é fácil. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que ela tem um mau hálito, que eu não consigo ficar muito perto dela, mas eu não tenho coragem de falar. Porque é uma coisa constrangedora. Então, tem pessoas que têm o chamado de exortar, de chamar, de corrigir, né? De falar. Mas às vezes você não tem esse chamado para falar, né? Aí a gente fica, como é que eu vou ajudar essa irmã? Como é que eu posso ser um instrumento? Mas Deus envia outro para falar. Então você começa a orar e Deus envia alguém. Você está entendendo? Então assim, a gente tem que honrar essas pessoas que são ousadas.
Oi. Daniela, eu admiro muito a Daniela, porque ela é ousada. Ela chega e fala assim, você está mentindo, camarada. Se você quer mudança, para com a mentira. Você tem que falar, né? E essas pessoas merecem honra essa manhã, Daniela. Porque são poucas pessoas que fazem isso. Me senti honrada também. Então, para todas essas pessoas, né, que têm sido instrumento na vida do teu próximo, têm orientado, irmã, você está com mau cheiro, irmã, vamos passar um desodorante, é bom. Essas pessoas têm que continuar na nossa vida. Eu falo uma coisa, pastor Ariosvaldo, eu tenho uma frase que eu caminho comigo. Se você tiver a coragem de me perguntar, eu tenho coragem para te responder. Epa! As meninas estão aí. Quem me conhece que responda. Eu tenho coragem para te responder. Mas é claro que tudo assim com muita elegância, né? A palavra ela vem para ajudar, não é para destruir o ser humano, não. Mas se você não tiver aberto, eu posso dizer que tem um buraco ali na frente que você vai dizer assim, não tem, e vai cair nele. Mas diz que mansidão é dar suaves respostas a duras perguntas. Oh, yeah. Agora, se perguntou, vamos responder. Né? Perguntou, vamos responder. Pediu opinião, eu vou dar. A pessoa abriu essa brecha para mim, pastor Ariosvaldo. Era uma vez. Se perguntou, tem que ouvir, né, gente? É verdade, é verdade. Olha, eu fiquei fã da Patrícia, tá? Ah, é verdade. Não, mas aí a gente vai, eu e a Michelle vamos ficar aqui assim, ó. Ai, Jesus amado. Vocês três são estrelas, vocês sabem disso. É Jesus nas nossas vidas, né? É verdade, só Jesus, é verdade. Né? Se a gente deixar Jesus brilhar, ele brilha. É verdade. Eu gosto da Michelle que ela coloca a Bíblia perto dela como se fosse um prato. Olha lá, ela fica assim, só comendo. Para comer. Que delícia de palavra, pastora Michelle, vamos para a honra, porque a hora já foi, porque a gente passa o dia com o pastor Ariosvaldo tranquilo. Imagine eu com vocês três, hein? Então, hoje eu quero honrar, a Dani mencionou a Jéssica, né, o Elias, eu quero honrar todas as mamães, em inglês a gente fala stillborn babies, que são as mamães que perderam o seu filho ainda no... Eu gostaria de honrá-las assim e incentivar que sigam em frente. Algumas mães, elas entregam o seu luto e seguem em frente. Algumas mães, elas simplesmente travam. Parece que tudo bem, mas elas travam na vida espiritual, elas não caminham para frente. Fica aquela raiz, aquela tristeza e elas ficam travando. Algumas ficam lambendo suas feridas, ou como o pastor mencionou, é isso aqui que eu tenho. Elas se agarram àquilo e elas têm. É aquilo. Elas tomam aquilo, elas não andam para frente, elas tomam aquilo e ficam ali lambendo as suas feridas para o resto da vida, muitas vezes. Então, eu queria incentivá-las. Primeiro, dizer que a gente sente muito, é uma dor triste, eu nunca passei por isso, mas a gente se empatiza, a gente como mãe se empatiza com ela, porém segue em frente, entrega o seu luto, tem esse entendimento, né, que nem o Elias falou. Elias é novo convertido, ele se converteu ontem, ele é fresquinho na fé, e que palavra linda. Então, assim, segue em frente, é doído, mas segue em frente, que com certeza Deus tem algo novo, Deus tem algo grande na sua vida. Fica aqui a minha honra a todas essas mulheres, e hoje em especial para a Jéssica, que a gente está sentindo a dor dela, né? Muito triste. Mas eu quero também mandar um alô aqui para todo mundo que está ligadinho com a gente. Já aproveitar, tá, Dani? Já aproveita. Pastor, mas não esquece que o pastor tem que honrar também. Não vou esquecer o pastor hoje, não. A Silvana, a Ana, a Débora. Ah, não, peguei a lista errada.
É que essas aí estão sempre presentes, pastor. Elas estão sempre presentes. A Sheila, beijo, Sheila. A Lu Costa, a Cristina Carvalho, a Silvana, a Andresa, a Andréia, é o Eric, né? O Sil é o Eric. O Eric. A dona Ana, a sogra, a Janinha, a Josimari, a Eliane, a Mansano, a Rita, a Elizabeth, a Sheila. A Sheila falou assim, a Dani é das minhas. A Ivanete. Então, assim, agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente, ligadinho. Palavra linda. E eu vou dar uma dica. Hashtag compartilha. Essa palavra tem que ser ouvida por muitos. É verdade. Essa palavra é uma palavra muito forte, vinda do céu mesmo para essa geração. Eu fiquei impactada mesmo com a palavra, o que fala dos jovens, a geração do I know. O pastor falou assim, eles falam eu penso. Eles nem falam eu penso, pastor, eles falam não, eu sei. É verdade. E eu sei verdade. Que você está errado, é assim que eles falam, entendeu? Eu tenho eu tenho 3, né, adolescentes, de 14 a 25, os meus filhos. E I know, tudo que você vai falar, até qualquer conselho, não, I know. Então, assim, Não, e às vezes eles falam assim, peraí, mãe, eu sei, peraí, deixa eu te explicar, mãe. Tanto que Davi, 9 anos. É verdade. Então, eu já não tenho mais adolescentes, graças a Deus. Compartilha essa palavra. Compartilha essa palavra. E além de compartilhar, você lembra de alguém que você ama muito? Manda essa palavra para essa pessoa. Copia esse link e manda. Abençoa a vida dela. Essa palavra pode fazer diferença na vida, talvez, de hoje, de quem está chegando para o Natal, né? Quem está aí com sentimento angustiado, porque tem família ou porque não tem família. Muitos vão se reunir com a família, mas eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não têm mais a família. Mas existe uma esperança. Envia essa palavra. Amém. Pastor Ariosvaldo, o senhor está com a oportunidade, senão a gente não para de falar. Tem que fazer assim para nós, ó. Tempo. Agora, depois da lista da Michelle, eu fiquei preocupado, hein? Gente, antes de tudo, eu queria agradecer a vocês o carinho, tá? E me sentir em casa com vocês 3 aí, tá? E quer dizer que eu fiquei fã de vocês 3 aí. Vocês são bênção, tá bem? E eu queria, nesse dia, honrar primeiramente as pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a minha família. 2 filhos maravilhosos e meus netos, meus 3 netinhos, e a minha amada, que está comigo há 43 anos. 43 anos. Estamos vivendo aquele tempo em que estar presente é tudo para nós. Eu estou no quarto e digo, ei, a Mina, ela diz, oi, eu só queria saber que você estava em casa. Pronto, está tudo certo. É só ouvir e saber que ela está presente, estou na bênção, aí estou completo. Então, quero honrar a Mini, minha companheira de 43 anos, meus filhos, meus netos, e hoje eu queria honrar, assim, ao meu sogro, pastor Azete, em memória. Já faleceu, é o homem que eu aprendi tudo que sou, do ponto de vista pastoral. Aprendi com ele, quando você me vê pregando, é ele pregando. Mas o amor, quando você me vê celebrando, é ele celebrando. Aprendi tudo com ele. Caminhei com ele por anos, aprendendo, observando e aprendendo. Mas o valor que eu aprendi com ele, que eu levo mais em consideração, foi amar pessoas mais do que as coisas. Meu sogro era assim. Que lindo. Era um homem que estava sempre pronto a amar as pessoas. Amar as pessoas acima de todas as coisas. Então, eu recomendo você, nesta manhã que está nos ouvindo, ame a Deus acima de tudo e ame as pessoas acima das coisas. Que Deus nos abençoe. Obrigado a vocês mais uma vez, tá? Pelo carinho. Fiquei fã de vocês. Quem der, podia ficar mais 1 hora aqui, nós 4 aqui. Vamos fazer 4 tendas aqui hoje. Uma para cada um de nós. Pastora, a gente vai fazer um novo programa com o senhor. A gente tem 1 hora só para o senhor. A gente vai programar ano que vem.
Amém, amém. Tem um Deus monte abençoe. de mãozinha dizendo assim no meu Messenger, traz ele de novo, traz ele de novo. Em nome de Jesus, vamos estar aí. Eu fiquei imaginando assim, o que eu iria perder se eu não estivesse hoje aqui, tá? Uau! A Deus gente abençoe, também. querida. Deus abençoe. Amo vocês. Amém. E para você que quer matar um pouquinho mais de ouvir, eu estou vendo gente falando assim, apaixonada pelo carisma do pastor Ariosvaldo. Você que quer ouvir um pouquinho mais dele, está no Brasil, porque ele é aqui dos Estados Unidos, mas você que está aí no Brasil, procura lá o link da igreja RCN de Manchester, Revival Church. Você vai ver lá, tem mensagem dele. Você mata um pouquinho essa saudade, né? E afaga a alma com essa palavra, porque todo dia que eu ouço uma palavra dele, aquilo vai assim, sabe, um remédio na alma? É um remédio na alma. Amém, A sua alma amém. está precisando de remédio? Jesus tem remédio para você. Galera, pastor, que Deus abençoe o senhor grandiosamente, grandiosamente, né? E dizer assim que foi tão bom ter o senhor, tão bom, que eu não queria mesmo desligar, mas a gente precisa, né? Amém. Então, que Deus abençoe sua esposa, seus netinhos. Amém. Abençoe vocês também. A Obrigada. família de vocês, tá? O trabalho de vocês. E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Lindo o trabalho de vocês. Lindo, lindo, Amém. lindo. Amém? Glória a Deus. Amém. Até amanhã, galera. Amanhã, Provérbios 30. E amanhã, o último dia de Provérbios. Nós vencemos até aqui. Amanhã, com certeza, Deus tem algo também para nos ensinar. Você anotou as dicas hoje? Anotou? Olha nos hashtags aí que a pastora Patrícia colocou. Fica a dica. Segue o pastor Ariovaldo. Compartilha com alguém que você ama. E sabe uma pessoa que você não ama muito? Também manda para ela. Quem sabe resolve o problema dela? Porque gente feliz não incomoda. Verdade. É verdade. Dona Ana. Deus abençoe. Beijo, beijo, mãe. Até mais. Fica ligadinho, Eric. Tchau,